Já pensou um penteado que une 3 técnicas? Entrelaçado no topo, trança e um coque? Então, eu vou ensinar isso para vocês hoje. Olá, o meu nome é Beatriz Galego, eu sou especialista em penteados e hoje eu vim dividir com vocês um pouco do meu conhecimento e das minhas técnicas. Antes de começarmos esse passo a passo, quero dar uma dica para vocês. Não deixem de acompanhar todas as redes sociais da Beleza na Web para ficarem por dentro de todos os conteúdos de beleza. Hoje estamos aqui com a Priscila, essa modelo. O cabelo dela já está escovado. Para fazer a escova dela, eu utilizei o Fluid Fix da Truss para dar textura na minha raiz. Então eu fui aplicando ele em toda a raiz do cabelo e estimulando o volume dessa raiz. Para esse nosso penteado, o cabelo dela vai ficar liso, não há necessidade de fazer textura com Babyliss. Bom, nós vamos iniciar agora passando o Fluid Shine no cabelo da Priscila, dando todo um brilho e uma leveza já para esse fio. Nos meus penteados, eu sempre utilizo muito óleo, tanto o Gloss Shine da Truss, como o Instant Repair e o Fluid Shine, porque eles me dão limpeza, brilho e leveza na hora de trabalhar com as minhas mechas. Então eu passei o Fluid Shine em todo o fio, eu vou pentear e agora eu vou começar tirando o nosso topo. É muito importante para esse penteado nós tirarmos uma linha reta aqui no rumo do nariz, é a forma mais fácil de encontrar bem o centro da cabeça. Então, ó, eu vou pegar bem no nariz da Pri e vou fazer uma linha reta. Isso vai determinar os meus dois lados de entrelaçado. Eu divido até o final da cabeça e agora eu vou começar. Primeiro, desse lado direito da minha modelo. Então, eu vou pegar no arqueado da sobrancelha, vou tirar uma mechinha, vou alinhar ela e daqui eu já vou deixar uns fiozinhos soltos para emoldurar o rosto dela. Isso tá muito em alta e fica muito lindo, dando todo um aspecto despojado pro penteado. Eu tiro ele de forma, em forma de zigue-zague para evitar qualquer tipo de marcação ou divisão nesse cabelo. Feito isso, eu vou dar uma leve desfiada nessa minha primeira mechinha, só para ela ficar com uma estrutura bem legal e não correr nenhum risco de baixar ou ficar uma divisão entre os cabelos. Então, com a minha pomadinha em pó da Truss, eu vou aplicar na minha raiz e com um pentinho de dentes bem fininhos, eu vou dar uma leve frisadinha no cabelo. Penteei, o cabelo já volta a ficar limpinho. Pego novamente esse pedacinho e agora eu vou trabalhar o meu entrelaçado de mechas. É muito importante durante todo esse processo que os fios estejam totalmente limpos e livre de fiozinhos soltos ou de nozinhos ou de qualquer textura fora do lugar do alinhamento do fio. Então, ó, eu vou passar o meu Fluid Shine nessa primeira mecha, vou alinhá-la com o meu pentinho e vou começar o meu trabalho de torção. Eu sempre inicio dando um leve jogadinha para o outro lado da mecha, para que ela crie um movimento de ondulaçãozinha assim e encaixar uma mecha na outra. Feito isso, agora eu vou pegar o meu Gloss Shine da Truss e vou passar esse olhinho na minha mão. Todas as vezes que eu vou trabalhar com o cabelo, eu trabalho com ele com a minha mão com óleo. Porque dessa forma a minha mão desliza e eu consigo um melhor acabamento de todo esse penteado, sem ter que depois ficar fazendo uma limpeza forte ou correndo o risco do meu penteado não ficar tão polido. Eu vou deixar mais ou menos um dedinho da primeira mecha e eu vou pegar aqui embaixo uma segunda mechinha, não muito grossa. Eu vou alinhar ela na minha mão. Lembrem que a minha mão está com o olhinho, ó. Eu vou alinhá-la e eu vou entrelaçar com a minha outra mechinha. Agora eu vou segurar aqui firme e venho com o meu pentinho garfo só dando um acabamento melhor aqui, nessa minha mecha que está por cima. É muito importante que você não force essa ondulação, esse entrelaçado, porque ele não pode ficar apertadinho. Ele tem que ficar de uma maneira bem leve. E ele também, você não pode fazer deixando a mão elevada, porque você tem que respeitar o caimento natural do fio e para onde nós queremos direcionar essa torção. Então, ó, todas as mechinhas são tiradas, mantendo sempre a mão para baixo, sentido nuca, e de forma bem leve. Terminada essa parte, eu vou colocar um grampinho aqui, um grampo número 7, prendendo essa minha torção.
Feito isso, agora eu vou pinçar e vou aumentar o volume e a textura dessa minha entrelaçada. Então eu vou passar o Fluid Shine novamente, vou depositar um pouquinho da pomada em pó para ela aumentar a textura do meu fio, ó. E firmando essa minha parte de baixo, eu venho dando volume para as minhas torções. Eu sempre vou puxando pelo início dela, ó, até a minha parte da frente. Feito isso, vocês já podem observar que eu vou criando um volume nessa minha textura. Vai puxando com cuidado para não acontecer de sair de uma vez e você ter que refazer todo esse processo. Para a limpeza e a fixação dessa mecha que eu acabei de entrelaçar, agora eu vou usar o Sculpt Fix da Truss, que é um spray de fixação extra forte. Olha, eu venho passando o meu spray de longe, polindo todas as mechinhas e fazendo a fixação delas. Agora eu vou fazer o mesmo processo do meu outro lado do cabelo da Priscila. É muito importante, nesse momento de nós fazermos esse outro lado da cabeça, que a nossa mão esteja rente e um pouquinho acima do outro entrelaçado. Por quê? Não pode haver uma divisão entre os dois entrelaçados. Eles têm que se unir de forma natural e depois nós só vamos fixar isso colocando grampinhos conforme eu vou mostrar para vocês. Terminada essa segunda parte de torções, eu vou novamente prender na minha nuca e vou pinçar elas, dando mais volume e textura para essa minha entrelaçada. Agora eu vou dar uma diquinha de limpeza e pra gente unir essas duas torções. Com o cabinho do nosso pente, nós vamos vir colocando todos os fiozinhos fujões ainda pro centro. Porque na hora que nós colocarmos os grampinhos unindo, eles vão sumir e vai ficar tudo bem limpinho o nosso penteado. Vai ficar um penteado bem polido. Então, feita essa limpeza, agora eu vou pegar um grampo número 5, preto, e eu vou colocando ele de baixo para cima, unindo as minhas torções. Outra coisa muito importante é no momento de abertura do nosso tupinho, essa parte mais central do cabelo, que eles fiquem na mesma altura. Por isso que nós temos que ir puxando com muito cuidado, para que se for preciso a gente venha e alinhe os dois para ficar tudo na mesma altura. Terminada essa parte do nosso topo, todo entrelaçado, agora nós vamos fazer a trança na nossa lateral, mas antes nós vamos prender essa base. Eu prendi esses entrelaçados com grampos grandes para eles me darem sustentação e eu continuar fazendo o meu penteado. Mas nesse momento que nós colocarmos o nosso elastiquinho, eu sempre gosto de prender os meus penteados com este elástico, que é um elástico que você compra em papelaria, normalmente é utilizado para guardar dinheiro. Então agora eu vou separar aqui e só vou prender a parte onde está esse moicano. Ó, aqui eu vou colocar o meu elastiquinho. Preso o meu elástico, agora eu vou tirar os grampinhos que tinham aqui prendendo a minha torção. Eu sempre prefiro fazer dessa forma, porque assim, cada cabeça ela é de um jeito e cada cabelo vai ter um caimento diferente. Quando eu prendo esse meu rabo antes, eu acabo criando uma limitação para essa minha torção. E se a minha cabeça me permitir, essa torção vai ficar um pouco mais alongada, como é o caso da Pri. Então, eu sempre faço dessa forma e só depois eu delimito a altura do meu coque. Agora eu vou ensinar pra vocês e mostrar como eu faço a minha trança espinha de peixe. Na minha opinião, é uma das tranças mais lindas que existem e para facilitar nesse momento de fazer essa trança, eu utilizo o Instant Repair da Truss. Ele é um olhinho reparador de pontas que vai me dar toda uma sedosidade e vai deslizar esse cabelo na minha mão, abaixando todo o frizz. Então eu vou passar ele no meu dedo, vou espalhar. Eu vou pegar aqui a primeira parte pra gente iniciar essa trança e vou passar esse olhinho bem rente à minha raiz. Lembrando sempre, ó, de deixar os meus fiozinhos. Eu sempre deixo os meus fios de forma aleatória para que não fique uma divisão. Porque imaginem se a gente cria aqui uma linha certinha, vai ficar uma coisa muito pesada, não vai dar leveza como dessa forma dá no nosso penteado. Então, ó, eu vou deixando os fiozinhos aleatórios, depois eu vou enrolar eles com Babyliss.
Então, o mais importante de tudo, em qualquer trança que vocês forem fazer, é manter a limpeza. Porque depois de feito, uma trança não consegue ser limpa. Então é muito importante, enquanto você faz ela, você ir mantendo o polimento das mechas. A trança escama de peixe, ela é feita com 2 mechas. Então eu peguei essa mecha inicial, vou dividir ela no meio. Ela vai ser por baixo. Então assim, a gente vai sempre entrelaçar as mechas por cima. Então, ó, eu dividi as mechas em 2. Eu vou pegar do canto externo da minha primeira mecha e vou mandar para o meu outro lado. Ó, então eu tiro aqui do cantinho externo e vou passando para o meu outro lado. Eu vou criando uma espécie de X nesse cabelo. Olhem aqui. Sempre passando muito olhinho na mão para a gente manter a limpeza. Então, o tempo todo em que eu vou fazendo essa trança, eu vou mantendo o meu olhinho na mão e pulindo as minhas mechas antes de entrelaçarem elas. Então, agora tá o meu X formado, eu vou tirar desse meu canto e vou alimentar ela, ó. Eu pego um pouquinho do meu outro lado e vou formando a minha trança. Uma outra dica muito legal no momento de fazer essa trança espinha de peixe é que quanto mais finas as mechas forem, mais bonito é o efeito criado com ela. Então é só ter um pouquinho de paciência porque ela é uma trancinha demorada mesmo. Uma outra dica muito importante é você sempre manter a sua mão e o seu corpo na direção em que a sua trança vai ser colocada. Então, por exemplo, aqui nós vamos encaixar essa trança no nosso coque, né, que até o momento é um rabo aqui atrás. Então, vocês podem observar que a minha mão, ela não eleva, ela não vai para um lado, ela não vai para o outro. Ela sempre fica na linha de onde essa minha trança vai ser presa. Por quê? Se nós elevamos essa mão, depois não acontece o encaixe da nossa trança. Então, no momento de prender, eu acredito que muitos já devem ter passado por isso, de você tentar colocar a trança encaixada no coque e ela fica tipo um vão, que não permite que essa trança siga perfeitamente junto ao coque. Então, é por esse motivo. Então, lembrem-se sempre de, enquanto estiverem fazendo uma trança, manterem o corpo e as mãos rente ao local onde ela vai ser presa. Nesse momento agora da minha trança, eu parei de alimentar a minha parte interna, né, que tá aqui, ó, rente ao meu entrelaçado, e eu só estou alimentando a minha parte externa. Por quê? Eu quero que ela crie um caimento para fora e não força para dentro. Então, tipo assim, eu não quero que aqui na parte de dentro ela fique uma trança mais grossa. Eu quero que ela crie toda uma leveza para fora. Então, a partir de certo momento, mais ou menos uns 4 dedos depois da minha orelha, eu paro de alimentar essa parte do canto interno da minha trança. Isso faz com que o encaixe dela junto ao moicano seja muito mais bonito. Bom, chegamos ao limite do nosso rabo, então a nossa trança já está aqui bem próxima ao nosso rabo e nós vamos prender aqui. Agora, para prender essa nossa trança, eu vou utilizar esse elástico pequeno, transparente, de forma leve, sem mudar a nossa trança de direção, ó, eu vou prendendo ela aqui, bem em cima de onde está essa base de rabo de cavalo. E prontinho, agora nós vamos fazer a trança do mesmo jeito do outro lado. Bom, agora nós vamos para a nossa última parte desse penteado. Primeiro eu vou unir as 2 trancinhas com aquele nosso rabo central com um elastiquinho pequeno. Feito isso, eu vou ensinar para vocês uma forma de finalização de coque que eu utilizo no meu salão e que é bem rápida e prática, e além de dar um efeito super bonito. Com essa minha mecha bem polida, lisa, e mesmo que ela não estivesse, vamos supor que ela estivesse com babyliss, dá certo do mesmo jeito e fica lindo. Eu vou passar o Gloss Shine da Trust na minha mão, vou espalhar bem nos meus dedos, ó, vou deixar bem lambuzadinho. E vou passar em toda a extensão desse cabelo, né, em todo o comprimento dele aqui, ó. E eu vou alinhando bem todos os fios.
Feito isso, eu vou dividir esse rabo em duas partes e vou entrelaçá-las. Eu vou passar pozinho em toda a extensão do cabelo aqui e vou pinçar, bem de forma leve, ó. Vou pegar o meu Fluid Shine da Trust e vou borrifar novamente para manter todo um alinhamento dessas mechas. E agora eu vou torcer essa mecha como se fosse um 8 em volta desse meu rabo. Eu seguro aqui a minha base e firmo ela aqui, ó. Feito esse primeiro entrelaçado, eu venho puxando eles para que eles fiquem mais cheinhos. E eu vou começar a fixação desse meu coque com o grampo número 7. Sempre fechado o grampo, ó. Eu vou colocando de forma aleatória, apertando bem em volta. Fiz essa primeira parte, ele já tá com um pouco de sustentação. Eu vou pegar o meu Fluid Shine e venho, ó, fazendo a limpeza desse penteado. Já começa aqui a limpeza desse coque. Agora, para fixação das mechinhas, eu vou utilizar novamente o meu spray de fixação forte da Trust. Feito isso, agora a gente tem que terminar de entrelaçar essa parte e jogar em cima do nosso coque. O mais legal de você trabalhar essa técnica é que o coque ele vai ficar com um aspecto todo trabalhado, então vai se tornar um penteado despojado, mas todo rico em detalhes. Isso é o mais legal de trabalhar com esse tipo de técnica de torção. Atualmente, torção é uma das técnicas que eu mais utilizo e transformo isso em vários outros estilos de coques. Agora nós vamos finalizar esse nosso penteado criando toda essa moldura no rosto da nossa modelo, utilizando um baby, esse aqui é de 25 milímetros. Só para criar uma ondulação e uma leveza nessas mechas da frente. Ó, agora para soltar esse babyliss da nossa frente, eu vou passar um pouquinho de Instant Repair nos meus dedinhos e venho soltando essas mechas, colocando elas do jeitinho que eu quero que elas fiquem, de uma forma bem despojadinha, bem aleatória. E eu vou ensinar um truquezinho para vocês para dar um voluminho nessa frentinha e deixar ele mais fixo. Por quê? Se essa parte da frente ficar muito maleável, esse fio vai ficar indo para o rosto da nossa cliente. Então é muito legal que a gente dê uma textura aqui para ele ficar o tempo todo direcionado para trás do rosto da nossa cliente. Então eu vou pegar a minha pomada em pó da Trust, a Volumizing, vou aplicar bem na raiz desse fio e vou dar uma leve desfiada com o meu pentinho. Venho limpando a frente. Agora, ó, é só modelar o restante com os dedos e aplicar o nosso spray de fixação. Bom, esse é um dos meus penteados preferidos. Ele é a união de 3 técnicas importantíssimas e fundamentais no desenvolvimento de um penteado, que é a torção, a trança e o coque. E junto todos esses elementos formam esse penteado que fica lindo e pode ser usado em qualquer ocasião ou isoladamente você pode aproveitar cada técnica da maneira que você preferir. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se vocês gostaram, deixe aqui o seu comentário e sua curtida.